você chegou, né? Porque assim, você teve uma certa aproximação com o Daniel Dial, né? Isso. E assim, você chegou a algum momento a ter essa possibilidade de cantar junto com o Daniel Dial, porque parece que você tem uma canção junto com ele, né? Isso, a minha história com o Daniel Dial, ela começou lá atrás. Daniel morou na minha casa, né? Morou na minha casa comigo, com meus irmãos, por um bom tempo. Então, a minha história com o Daniel a vida me deu o Daniel de presente. O Daniel é como se fosse um irmão para mim, entendeu? E foi um cara que surgiu e faz parte da minha vida, faz parte da vida dos meus irmãos. Embora hoje a gente esteja um pouco afastado, né? Porque ele está no caminho dele. A calcinha preta viaja bastante, mas sempre que a gente se encontra é uma alegria imensa, porque é um cara que eu torço muito por ele. Tanto é que ele chegou no sucesso, né? Muito talentoso. E eu tô galgando ainda, né? Cara, Assim, assim, porque assim, eu acho o seu estilo de cantar bem parecido com o dele. Até às vezes eu me confundo com a voz, penso que é ele cantando. é mesmo. Muita gente fala assim, muita gente fala, pô, Betinho, porque tem algumas frases que eu faço e as pessoas pensam, pô, você tá fazendo igual o Daniel Dial. Muita gente fala, pô, você tá imitando o Daniel Dial, mas não tô, é a minha Ou pode característica. ser que Daniel Dial que tá limitando. Então, deixa eu te falar uma coisa. Porque Daniel lá atrás, Daniel não cantava, quando a gente se conheceu, o Daniel não cantava. E eu gravei uma música em 1988, que ela estourou aqui nas rádios, na FM Sergipe, na FM Jornal, que é uma música chamada Porque Te Amo. E essa música, ela é uma música, ela era uma música muito alta. E Daniel perguntava pra mim na época, Daniel, como outros garotos de outros grupos, pô, Betinho, como é que você consegue cantar essa música? Essa música é bonita. E essa música chegou em primeiro lugar na FM Sergipe, na FM Jornal, viu? Porque Te Amo, o nome dessa música. Em 1988. E Daniel, ele sempre foi admirador do meu canto, da minha voz. Entendeu? Agora, eu digo, por que Daniel chegou ao sucesso? Porque ele perseverou. Ele perseverou. Ele foi um cara que, se eu te contar assim, várias passagens nossa mesmo, das nossas loucuras que a gente fazia, foram muitas. Teve uma época mesmo que a gente foi num bar lá no Sol da Minha Vila, se eu não me engano. Já ouviu falar, não? Não, não vi não. Isso há 30 anos atrás. A gente garoto com 16 anos, 17 anos. E a gente foi lá, tinha um amigo nosso, Venâncio Veneto. E ele é o compositor da música que eu gravei com o Daniel Dial há 2 anos atrás. Venâncio ele tocava violão nesse bar. Ele fazia o show dele nesse bar. E Daniel falou, não, vamos pra lá, Venâncio tá lá, não sei o que e tal. A gente foi. Quando a gente chegou lá nesse bar, Venâncio estava tocando. E Daniel, onde ele chegava, ele ia lá cantar. Ele sempre teve essa perseverança, essa cara de pau de chegar e pedir eu quero dar uma canja aí, eu quero cantar. E quando ele pegava no microfone aqui, ele não cantava uma, ele cantava uma, duas, três, entendeu? Se fosse possível, ele cantava a noite inteira ali. E ele sempre foi assim. E pessoas assim como ele, persistentes, chega muito mais rápido ao aonde ele almeja. E eu fiquei um pouco para trás porque eu não sou assim. Sou um cara mais reservado, sou um cara mais tímido, entendeu? Mas eu admiro muito o jeito dele, o jeito de Daniel, entendeu? E outra, nessa época mesmo, a gente brincando, né? Brincando, uma brincadeira meio que séria. Eu falei, Daniel, um dia, eu tinha uns 18 anos, eu falei, Daniel, um dia eu vou fazer sucesso. Não importa se daqui a 10 anos, daqui a 20, né? Um dia eu vou fazer sucesso, meu irmão. Escuta o que eu tô te falando. Aí ele olhou para mim assim e falou, pô, Betinho, você sabia que eu tenho esse mesmo pressentimento? Um dia eu vou fazer sucesso também. Aí eu falei, é mesmo, Daniel. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto. Quem chegar primeiro, um puxa o outro. Quem chegar primeiro, um puxa o outro. Se eu chegar primeiro, eu puxo vocês. Ou se você chegar primeiro no sucesso, você me puxa. Beleza. Ele tinha uns brincos, né? E na verdade, eu furei as minhas orelhas. Foi Daniel que furou minhas orelhas, né? Eu não usava brinco. Se eu chegasse em casa com os brincos na orelha, minha mãe arrancava meus brincos, minhas orelhas. E, e Daniel tinha um par de brinco de prata, um brinco bonito danado. Eu falei, Daniel, esse brinco aí, eu quero ele pra mim. Me dá? Ele falou assim, eu dou, mas você tem que furar a orelha. Eu falei, não, se eu furar a orelha, eu não entro dentro de casa. Ele falou, não, vamos fazer o pacto. Eu vou furar seu dedo com o brinco, vou furar meu dedo com o brinco, e quando estiver sangrando, a gente faz isso aqui, A gente fez isso aqui, e começamos a orar. Dois adolescentes abestalhados. Aí oramos, aí ele, não, tá feito o pacto. Beleza. Aí tempo passa, né? Eu vou para São Paulo,
Daniel foi pro Rio Grande do Norte. Daqui a pouco, eu em São Paulo, ouço o sucesso da Calcinha Preta, já no início, na voz dele, com aquela música Chururuapapapirô, Mai. Lembra dessa música? Lembro. Saudade, né? O nome dessa música? Não lembro o nome dessa música. E aí eu já ouço o Daniel lá em São Paulo, já fazendo um maior sucesso. Eu falei, caramba. Aí um amigo meu me liga e fala, Betinho, o Daniel Dial tá fazendo um sucesso danado aqui, com uma banda chamada Calcinha Preta. Eu falei, pô, que bacana, tá? Eu fiquei feliz pra caramba, porque eu vibro muito com aquilo que acontece com pessoas que são batalhadoras. E Daniel sempre foi um cara batalhador. E aí eu retornei pra Sergipe já em 2000. Já em 2000, um ano depois, mais ou menos, e a Calcinha Preta estourada. Aí eu ligo pra ele, né, pra Daniel, e aí ele, pô, Betinho, vem aqui na sede, pá, não sei o que, tá. A gente se encontrou e rodamos Aracaju, matamos aquela saudade toda. Aí eu olho pra ele e falo, Daniel, você tá lembrado do nosso pacto? Aí ele falou, que pacto? Eu falei, o nosso pacto, a gente furou o dedo, fizemos um pacto, você me deu os brincos, você furou minhas orelhas, cadê agora? Você tá no sucesso, tá fazendo sucesso. E o nosso pacto agora? Aí eu não tô lembrado disso não. Mas toda vez que eu falo pra ele, e aí, o nosso pacto? Aí ele dá risada. Ele lembra, ele é safadinho, ele lembra. Você chegou a fazer algum teste para tocar, por exemplo, na Calcinha Preta alguma vez? As pessoas comentam muito sobre isso. Inclusive, na outra entrevista, eu comentei com vocês. E, na verdade, no ano de 2000, foi 2001, não lembro direito, Daniel, ele tinha feito um procedimento na garganta, né? E ele falou com o Gilto, falei, Gilto, eu preciso de colocar uma outra pessoa aqui para dividir o palco comigo, que nesse ano, se não me engano foi em 2001, nesse ano a Calcinha Preta ia fazer quase 50 shows, né? Aí o Gilto falou assim, tá, beleza então vou colocar um cantor. Aí Daniel falou, não, eu já tenho o cantor, e seria eu no caso. Aí ele foi lá em casa, conversou só que eu não estava em casa, aí deixou o recado. No dia seguinte eu liguei pra ele, a gente foi se bater lá na sede da Calcinha Preta, no loteamento Areias. E quando eu cheguei lá, eu fiquei aguardando ele. Quando ele chegou, ele abriu a porta do carro dele e falou, e aí, Betinho, tá pronto pra cantar na Calcinha Preta? Aí eu cheguei, eu perdi meu chão, eu falei, como é que é, meu irmão? Você vai cantar na Calcinha Preta comigo. Eu falei, vamos embora, porque Daniel, o som deles é lá em cima. Então, na época, tinha muitos poucos cantores que cantavam alto no tom dele. E ele falou, vai encarar? Eu falei, vou sim, vamos embora. Né? Só que no dia seguinte, ou uns 2 dias depois, eu já estava feliz da vida, já falando para todo mundo e tal. A gente ia fazer um ensaio e tudo mais. E no dia seguinte, Daniel me liga. Aliás, ele mandou ir para a sede e falou assim, Betinho, infelizmente não vai rolar. Eu falei, por quê? Porque Berg saiu da Caveira com Rapadura e já tá aqui em Aracaju. Gilto acertou com ele. E Gilto já era doido para ter Berg e Rabelo na banda, né? Que na verdade foi Dudu. Dudu, ele era produtor da banda, né? E ele soube que Berg e Rabelo tinha saído do Caviar com Rapadura. Aí ele entrou em contato com Berg e Berg desceu para Aracaju. E aí só fez, Gilto já era doido por Berg, aí uniu o útil ao agradável. E aí eu acabei sobrando. Mas em 2001, quando o Berg entrou na banda, quem ia pra banda era eu. Se bem que Gilto falou, não, Daniel, mas ele só vai fazer o mês de São João. Junho e julho e acabou, né? Mas aí, ficou pra história, né? Mas foi uma experiência muito boa. Assim, apesar de não ter acontecido, mas pra mim, emocionalmente falando, como artista, foi uma experiência gigante. Tenho isso no meu currículo, né?